Olá, meu nome é Emerson França, você está na Rádio Coluna. A gente está no blog Emerson França, blog Emerson França 2, também no Facebook e aqui no Spotify e no YouTube, youtube.com/coluna de terça. Você pode acompanhar a gente por cada um desses canais e também se comunicar com a gente, mandar mensagem, ver se alguma coisa tá legal, sugerir uma pauta, conversar com a gente, responder as nossas enquetes, participar e assinar também. Você pode assinar pelo blog Emerson França, blog Emerson França 2, você pode assinar pelo apoia.se/coluna de terça, pelo pix coluna de terça@gmail.com e também participar do nosso novo curso de literatura e escrita criativa, que eu vou estar dando para vocês a partir de outubro. Você pode então se inscrever e participar. Você também quer pagar para alguém? Ou cada 12 pessoas numa turma, 2 pessoas vão ser bolsistas que eu vou pagar para essas pessoas. Mas se você também quer pagar para alguém, você pode fazer isso. A gente vai falar hoje de um assunto que está tomando os jornais e os noticiários dessa semana. Marçal nem é mais uma novidade na extrema-direita, ele teria sido em 2016. Ele já chega quando esses pagodes já estão no bagaço da laranja, né? Todas as estratégias de Marçal já foram usadas e reusadas por vários candidatos aí. Algumas até bastante agressivas e mais agressivas até que as dele, por incrível que pareça. Não sei quantos de vocês lembram da Sarah Winter empunhando uma pistola 45mm, dizendo que era para usar as técnicas da Ucrânia no Brasil. E formando um grupo chamado Os 300 da Liberdade, ou Os 300 da Casa do Caralho, que eram pessoas que estavam dispostas a promover uma luta armada e invadir o STF em 2000 e, se não me engano, 21, tá, gente? Então, assim, Alan dos Santos, Eustáquio, Carlos Bolsonaro, toda essa galera veio antes do Marçal e já trabalhou essa linguagem de agressividade, de violência, de ameaça, de difamação, calúnia e tal, de quebração aí de regras, entendeu? Então essa galera já fez isso. Essa onda do Marçal, ela já não é nova, entende? Ela já é uma água de reuso. É uma água que já foi consumida, foi jogada fora, foi reutilizada e ele está usando agora, requentado, né, que fala, né? E aí ele está fazendo isso para criar uma confusão local, mas esse local onde ele está fazendo essa confusão é apenas a maior cidade do país. Eu tenho um problema muito sério com goiano, tá, gente? Não com todos os goianos, não é isso. Aliás, eu não tenho nenhum problema que vocês falem mal de carioca, porque eu sou carioca, eu não tenho nenhum problema. Se for falar mal de carioca, eu vou falar mais mal ainda. Então eu entendo que você fique chateado quando eu falo de goiano, mas faz esse paralelo, sabe? O carioca, ele tem um estereótipo pro Brasil que é safado, e é safado mesmo, tá, gente? Então o goiano, ele tem que começar a assumir a responsabilidade pelo estereótipo que ele tá criando. E o Pablo Marçal é apenas mais um desses goianos. Tem vários que são bolsonaristas, que têm discursos retrógrados, homofóbicos, etc., racistas, etc, etc, etc. E o Marçal é apenas mais um goiano queimando o filme de Goiás, porque eu acredito que tem muita gente boa em Goiás. Mas ele está queimando o filme. E vocês são gente boa, vocês têm que dar um 220, né? Marçal ele não tem nada que fazer. O que eu quero dizer é isso. Ele é goiano, ele vai disputar a prefeitura de Anápolis, vai disputar a prefeitura de Lusiânia, de Sousânia, vai pra casa do caralho disputar a prefeitura. Em São Paulo não, amigo, ele não tem que estar lá disputando a prefeitura. Aí ele muda o domicílio eleitoral dele para disputar um troço que ele não tem condições de gerir. E aí a estratégia que ele usa é a estratégia de, sabe aquele açougue que no final do dia tem um monte de osso, gordura, cartilagem, resto que se amontoa no caminhão? Ele está usando isso, porque a extrema-direita já comeu a carne. Já comeu o que era a novidade dessa estratégia. Ele está comendo o resto. Então ele está usando esse resto para promover a sua campanha. E ele está usando o Boulos, por exemplo, como principal alvo, já que ele sabe que é muito provável que o Boulos ganhe. Quer dizer, depois do que aconteceu, ele pode ter prejudicado o Boulos. E ele pode ter trabalhado como via auxiliar do Nunes. A minha perspectiva, apesar de eu não... já falei isso 200 vezes, vou falar mais uma vez, apesar de eu não estar alinhado com as políticas e o pensamento político de Tabata Amaral, ela é a que está fazendo a campanha dela. Desculpa, gente, ela está preparada. Ela vai no debate, ela não perde tempo, ela fala, ela dá o recado dela, ela sai.
ela tem aquele olhão, ela fica olhando para a câmera com aquele olhar vazio, e isso não me pega. Mas ela está fazendo o trabalho dela. Então, se eu gosto ou se eu não gosto da cara dela, é outra coisa. Agora, que ela está comparecendo aos debates e está entregando o que ela tem que entregar, ela, de todos os homens e candidatos, ela é a única que está fazendo isso. Até estranho, né? Porque aí fica claro. Quando ela gosta muito da plataforma feminista, e ela fica falando, nós somos as únicas mulheres aqui, eu e Marina do Novo, tal, não sei o quê. Isso para ela deve ser uma sobremesa, porque ela pega e fala, todos os homens estão se comportando como quinta B, e eu sou a adulta na sala. De fato, nesse caso, ela é. Pode ficar chateado comigo, mas eu posso até escrever sobre isso, que isso vai dar um bafafá, que a Tabata Amaral está sendo a única pessoa adulta na sala. Ela está comparecendo aos debates, olhando o Marçal no olho, e Marçal faz vídeos difamando todo mundo e não está botando a Tabata, porque ele já se ligou que ele pode ter um processo ali fuderoso que vai comer o cu dele pelo resto da vida. Então ele fez um monte de vídeo agredindo o Boulos, dizendo que o Boulos cheira pó, falando do Nunes, falando de todo o Datena, e ele não botou a Tabata. Então já o recado está dado, tem uma campanha séria ali na Tabata e o Pablo não está a fim de cruzar essa linha. Já cruzou uma vez, cruzou outra, chamando ela de adolescente, acho que agora ele deve estar com o cu na mão, e eu estaria, tá? Porque ele sabe muito bem se a história do Lema, e a gente sabe que é, né? Tem Paulo Lema na trajetória da Tabata Amaral. Ele sabe que tem Paulo Lema ali, e Paulo Lema tem advogado. E advogado de Paulo Lema não é advogado de Boulos, todo respeito ao advogado de Boulos. Mas a gente está falando do advogado de um cara que tem muito dinheiro. Eu tenho absoluta convicção que o Paulo Lema, nessa hora, que o Pablo Marçal está brincando de empresário bem-sucedido, me aparece o Paulo Lema lá atrás falando assim, ó, cala sua boca, hein? Porque isso aqui é cria nossa. Aí é briga de empresário, aí é gente grande, entendeu? Eu tô falando isso porque eu sinto que o Brasil é tão promíscuo que é sobre isso, sabe? E eu, sinceramente, se eu fosse o Paulo Lema, eu ia fazer a mesma coisa. Só é o seguinte, mano, a mina veio daqui, estudou aqui, trabalhou aqui, botamos dinheiro na campanha, estamos aqui, é cria da estrutura. Se você vai ficar de sacanagem, então a gente vai mobilizar o nosso jurídico, que é apenas o jurídico mais fuderoso do país, e vai te comer teu cu. É só tu botar a máscara dela aí, e ele não fez. Então, o que está bloqueando o Pablo Marçal não é nem a ética ou a falta de ética de alguém, e sim o poder do dinheiro. Aliás, eu tomei a decisão agora de escrever sobre isso. Porque a gente precisa mostrar o quanto ele é covarde, o quanto a valentia dele tem limites, entende? Porque todos os vídeos dele, inclusive, juridicamente, se você processar, ele vai encontrar um meio de sair. Não, mas eu não estava falando do Boulos. Não, mas eu não mostrei exatamente a máscara fica milissegundos. Não, não é bem isso. Aqui é uma teatralidade, é um teatro. Não estou dizendo que isso. Então ele está fazendo essa brincadeira, essa molecagem, mas ele não está fazendo com a Tabata. Porque ele sabe que advogado que vier do Lema vai comer o cu dele. Então, assim, eu tô dando a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião, mas assim, pra mim tudo é facção. E aí, o que eu acho que tá acontecendo é que o Marçal decidiu mobilizar pessoas. Quem tava falando isso comigo ontem, a Carol, pessoas que estão recebendo dinheiro para fazer a campanha dele na internet. Se colocam o vídeo dele, elas ganham, acho que entre 4 mil, alguma coisa, reais, e no final do mês elas conseguem ganhar centenas de milhares de reais. Então ele está pagando pessoas para falarem bem dele. Isso está acontecendo. Por isso que está se discutindo muito o abuso de poder econômico dele. Porque ele tá... É sério, gente. Você pode chegar lá e dizer assim, mano, eu quero fazer tua campanha. Ele vai te dar dinheiro. É basicamente isso que está acontecendo. E aí você está vendo cada vez mais pessoas nos comentários dos posts onde ele é criticado, as pessoas aparecem lá dizendo assim, vou fazer o M, já ganhou, vocês estão com medo dele. As pessoas são pagas. E isso está gerando a impressão de que tem muita gente querendo. E isso, de fato, está fazendo o jogo virar. Ele saiu de uma situação de 9, 10, 11% para uma situação de 16% essa semana, sobretudo depois do debate que Boulos, Nunes e Datena não foram. E aí ele, ao invés de ser questionado e cair nas pesquisas e as pessoas duvidarem dele, porque ele está causando um problema, pelo contrário, ele cresceu. O que denota que isso faz parte da campanha. Entende?
E, ao crescer, a gente questiona qual é a capacidade do povo de São Paulo, da capital, de saber votar. Ainda mais uma cidade que sempre debochou de voto nordestino, está fazendo isso agora. Mas isso também é a falta de educação crítica. Um povo que não tem educação crítica vai pegar o voto e vai dar o tiro na cabeça. Então, a pessoa não teve acesso. Ela não sabe o que fazer com o voto dela. Porque ninguém, gente. O Brasil, gente, a gente está fudido, gente. Uma professora ontem escreveu para mim dizendo que o que ela deu aula ontem, ela foi professora da rede pública, ela dá aula em São Paulo. Ela disse que entrou na sala, metade dos alunos estão com o jogo do tigrinho, crianças, e metade, não, ensino médio, perdão, adolescente, e metade tá no TikTok. Me diz daqui 10 anos a qualidade do voto, nem que der 10, daqui 5. Quem vai estar sendo eleito com um povo que está assim? Entende? Então o Marçal ele está vendo essa oportunidade. Eu já disse isso, onde tem gente pobre, Marçal fica rico. Ele engana, ele explora. Se tem gente que entende alguma coisa, gente que leu, gente que tem um mínimo de conhecimento, esse cara passa fome. E aí, essas estratégias que ele tem mobilizado, infelizmente, são estratégias que começam a dar certo com base no ódio, na difamação, na descaracterização da pessoa, no assassinato de reputações, porque o Boulos não é drogado, não usa entorpecente, né, o termo é esse, ele não é usuário de entorpecentes, e isso se resolve de outras formas. Se o Marçal tem prova disso, ele que apresente num judiciário, num TSE, onde quer que seja, e não venha trazer pauta moralista para cá, porque moralista evangélico não pode ser. A gente está aqui, a gente fala sobre isso, é pastor comendo pastor, botando piroca na boca para curar gastrite. Um pastor foi preso por causa disso, gente. Entende? É a Flor de Lis que matou todo mundo, fez suruba com o filho, virou sapatão na cadeia. Sabe? Desculpa eu estar falando assim, porque eu falo igual carioca, mas é isso, entendeu? Galera não tem moral. No tempo desse tinha uma mulher aí, evangélica, o pastor, o marido dela, o cara cheirando cocaína na bunda dela. Entendeu? Então, tipo, inclusive mega bundão, mas tipo, por que não assume que faz? Por que fica nessa moralidade toda, para poder, esse moralismo, para poder chegar aqui e falar esse tipo de coisa? Então, o que a gente está vendo em São Paulo é um laboratório do que pode acontecer no resto do país, nas principais capitais. Eu temo, pela falta de ação do TSE e da Carmen Lúcia, que parece estar numa bolha, em não agir e permitir que isso continue acontecendo. Você me ouviu aqui na Rádio Coluna comentando exatamente as ações de Marçal e o que está acontecendo na campanha de São Paulo. Apoie nosso trabalho pelo Pix, colunaditerça@gmail.com, pelo blog Anderson França 1 ou 2, ou pelo apoia.se/colunaditerça. A gente se vê na próxima. Muito obrigado.